Queridos, para nós finalizarmos a questão, vamos ver a nossa conclusão. Conclusão desses últimos parênteses. A substituição do termo desafios por desafio, como nós observamos aqui no raciocínio que desenvolvemos, não modifica a flexão verbal do verbo tornar-se. Vocês concordam? Por quê? Já que o pronome relativo que faria referência, se houvesse essa substituição, a perigos e o desafio, e continuaria a ser o sujeito de se tornam, que teria a flexão no plural mantida. Na verdade, o pronome que faria referência a duas coisas. Então, essas duas coisas, elas pedem um verbo no plural. Nós observamos aqui a frase, a cultura, essa instabilidade coloca tanto perigos como o desafio, que se tornam parte de um movimento político. Muito bem, resolvemos, portanto, o nosso último parênteses, que era decisivo. E qual é a conclusão final que chegamos? Nós vamos colocar um falso entre os parênteses e a opção certa é a C. Nessa questão, vocês nem teriam com grande probabilidade resolvido as outras, porque tínhamos a sequência, iríamos logo para a última, veríamos que era falso e marcaríamos logo a C e passaríamos para a próxima. Mas eu gostaria, antes de começar a sexta questão, de fazer uma breve revisão com vocês dos pronomes demonstrativos. Por que eu gostaria de fazer essa revisão? Porque, como eu havia comentado anteriormente, nós usamos pronomes demonstrativos nas nossas redações, no dia a dia, nos nossos trabalhos. Então, é importante que nós saibamos quando usar este, esse, aquele, de uma forma mais segura, que o nosso rendimento será melhor. E uma questão como essa, como nós vimos, esse sujeito familiar fez diferença. Nós sabemos que o fato de esse estar ali, provavelmente indicava que esse sujeito familiar, o sujeito havia sido mencionado anteriormente, porque esse é usado neste caso. Então vamos lembrar os casos, vamos fazer uma revisão do que nós já vimos um dia no nosso colégio. Muito bem, vamos lá. Os pronomes demonstrativos são este, esse, aquele e as suas flexões. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Os pronomes demonstrativos, qual é o conceito de pronomes demonstrativos? São aqueles que indicam onde os seres, as pessoas, as coisas estão no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Ei-los. Vamos começar pelo este, esta e isto. Quando é que nós usamos este, e isto? Eles são usados para o que está perto ou próximo da pessoa que está falando e para o tempo presente ou futuro. Vamos ver um exemplo. Esta bolsa que estou usando foi muito cara. Quem está falando aqui sou eu. Eu estou falando. E a bolsa está perto de mim. Então, por isso que eu uso esta, este, isto, gravem bem, né? São usados nessas situações. Para o que está perto ou próximo da pessoa que está falando, a pessoa que fala. E para o tempo presente ou futuro. Por exemplo, este mês está chovendo demasiadamente. Nós estamos falando de uma situação que está ocorrendo, está presente. O tempo presente. Ok? Então, nessas situações, nós usamos o este, o esta ou isto. Vamos, então, ver o próximo. Usa-se este, esta e isto também para o quê? Para o que ainda vai ser dito ou escrito em uma citação oral ou escrita. Por exemplo, esta é a mensagem, a persistência é o caminho do êxito. É uma frase de Charles Chaplin, uma citação de Charles Chaplin. Veja que a mensagem eu disse após. Então, nós usamos este, e isto quando algo ainda vai ser dito. Esta é a mensagem, 2 pontos. Eu disse depois.
Nesse caso, nós usamos esta. Uma outra situação, esta é a verdade. Um outro exemplo. O aquecimento global está destruindo o nosso planeta. Então, observem que eu ainda iria falar o que era a verdade aqui. Então, esta nessa situação, quando eu ainda vou dizer alguma coisa, numa prova pode fazer diferença você saber isso. Vamos continuar. Esse, essa e isso são usados para o que está perto da pessoa que ouve ou com quem se está falando, e também para o tempo passado próximo ou recente. Por exemplo, essa bolsa que você está usando foi muito cara? A bolsa está perto de quem? Da pessoa com quem eu estou falando. Essa bolsa que está com você foi muito cara? Então temos que gravar isso nas nossas mentes, memorizar esse uso. Ou então para o tempo passado próximo, tempo passado que acabou de passar, literalmente. Abrimos o supermercado na semana passada. Até essa semana tivemos muito trabalho a fazer, né? Até chegar essa semana, exatamente no período que foi aberto o supermercado, tivemos muito trabalho a fazer. A semana acabou de passar. Então, no passado próximo, nós usamos esse, essa e isso. E quando está perto da pessoa que ouve ou com quem se está falando. Usa-se esse, essa e isso para o que já foi dito ou escrito, em uma citação oral ou escrita. É o contrário lá de este, esta e isto. A persistência é o caminho do êxito, Charles Chaplin. Essa é a mensagem, ela já foi dita, ela já foi escrita. Era o caso lá do sujeito familiar. Esse sujeito familiar. O aquecimento global está destruindo o nosso planeta. Essa é a verdade. Então, novamente, essa é a verdade, ela foi dita anteriormente. Assim também como a mensagem, ela havia sido dita anteriormente. Ok, meninos? Então, é importante que nós saibamos essas diferençazinhas entre os pronomes demonstrativos, o uso deles. Aquele, aquela e aquilo são usados em quais situações? São usados para o que está perto de uma terceira pessoa, sobre a qual se está falando, e distante de quem fala e de quem ouve. E também para o tempo passado distante, né? Acabamos de ver que o tempo passado próximo nós usamos esse, essa e isso. Mas para o passado distante nós usamos aquele, aquela e aquilo. E também é usado para o que está perto de uma terceira pessoa, ok? Nós fazemos referência a ela. Então, aquela bolsa que ela está usando foi muito cara? Então, eu estou aqui conversando com uma pessoa qualquer, um amigo, e olho para uma pessoa que está distante de nós e digo, olha, aquela bolsa que está ali, lá com aquela pessoa longe de nós, foi muito cara? Ok? Para vocês entenderem o uso de aquela, nesse caso. Você deve estar vendo aquela porta. A porta está longe de mim. Eu estou falando aqui com uma pessoa e digo, olha, você deve estar vendo aquela porta, bem ali, a porta da saída. Ok? A porta está distante das duas pessoas, da que fala e da que ouve. E um passado distante. Em 1994, viajei para São Paulo. Naquele ano, muitas coisas boas aconteceram. Passado distante, há muitos anos que isso aconteceu. Então, nessa situação, nós usamos naquele ano, né? Lá naquele ano. Muito bem. Nós usamos também nesse caso, quando forem mencionadas duas pessoas ou duas coisas. Aquele se referirá ao que estiver mais distante e este ao que estiver mais perto.
Ok? Então, quando eu tiver duas pessoas ou duas coisas, né, num período, numa frase, eu vou usar aquele para o que se referir ao que estiver mais distante ali, na citação que eu fizer. E este é o que estiver mais perto, quando eu for usá-los. Vamos ver. Machado de Assis e Érico Veríssimo são escritores maravilhosos. Este escreveu música ao longe, ou seja, eu uso este para o que estiver mais perto. Qual é o mais perto? Érico Veríssimo, ok? E aquele escreveu Helena, aquele, ó, Machado de Assis. Então eu uso este quando eu for usar para o que eu estiver me referindo estiver mais pertinho, literalmente, lembrem-se disso, mais pertinho. E aquele para o que estiver mais distante. De vez em quando pode cair uma questão pedindo esses usos. E vamos ver aqui o caso que nós observamos lá nos nossos parênteses. O, a, os, as serão pronomes demonstrativos quando antecederem o pronome relativo que e puderem ser substituídas por aqueles, aquelas e aquilo. É um caso especial esse. E nós devemos então prestar atenção porque pode vir a cair novamente. Então, o, a, os, as são pronomes demonstrativos quando antecede o pronome relativo que. E você sabe que é quando? Quando você consegue substituir por aqueles, aquelas e aquilo. O que aconteceu foi um completo desastre. Quando eu digo assim, o que aconteceu ontem foi algo terrível ou foi algo bom. De fato, eu estou querendo dizer, aquilo que aconteceu foi um completo desastre. Eu posso substituir perfeitamente o o por aquilo. Portanto, este o é um pronome demonstrativo. E este que é um pronome relativo. Inclusive, o fato de eu conseguir substituir o o por aquilo e saber que ele é um pronome demonstrativo, confirma para mim que o que é um pronome relativo. É importante que nós saibamos isso. Toda vida que eu conseguir fazer isso com esses pronomes, ou a, os, a, substituí-los por aquele, aquele, aquilo, o que vai vir será pronome relativo. Então, observamos que esse, ou outro exemplo, olhei a que entrou, olhei aquela que entrou, né? Aquela moça, aquela pessoa. Então, nós observamos que se o, a, os, as forem pronomes demonstrativos, o que será pronome relativo, ok? Então, fiquemos atentos a mais essa situação que aprendemos. Queridos, então aqui vamos fazer um breve intervalo para voltarmos e continuarmos a resolução das nossas questões. Até mais!